Hoje é quarta-feira, esse é o Jornal da Rede Alesp que conversa agora com José Roberto Provenza, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ele fala sobre a síndrome da fadiga crônica pós-Covid. Bom dia, seja muito bem-vindo, Dr. José. Aqui é o Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, eu que agradeço, tanto em meu nome como em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E para a gente começar aí nossa entrevista, doutor, explica para quem está em casa o que é a síndrome da fadiga crônica. A síndrome da fadiga crônica, ela também tem um outro nome. Ela pode ser chamada de neuromielite miopática. Ou seja, esse nome é mais complicado. Então, a síndrome da fadiga crônica é mais simples. Essa síndrome, ela está dentro daquele grupo que todos conhecem também, dentro do grupo da fibromialgia. Ela se parece muito com a fibromialgia. E a síndrome da fadiga crônica, ela normalmente aparece após algum estímulo principalmente biológico, normalmente após estímulos virais. Então, o que nós observamos com frequência? Após uma infecção por algum tipo de algum agente viral, principalmente viral, a pessoa, em cerca de 7 a 9% dos pacientes afetados por uma infecção viral, pode começar a apresentar, após isso, um quadro de muita fadiga, muito cansaço. Pacientes começam a ter dores musculares, dores difusas por todo o corpo, uma sensação muito ruim, muito cansaço, difícil conduzir o dia a dia. São pessoas que durante o dia sentem até necessidade de interromper o seu trabalho, ir para casa descansar ou deitar um pouquinho. Alguns pacientes começam a ter também dores articulares, dores nas articulações. Alguns podem aparecer febrezinha baixa, que nós chamamos de febrícula, né? E, sobretudo, uma alteração que é muito desagradável, também alteração de memória. São pacientes que começam a ficar um pouco mais esquecidos, esse cansaço mental, não é só uma fadiga física, mas também uma fadiga mental. Então, isso aparece em cerca de 7 a 8% dos pacientes afetados por alguma doença infecciosa. Agora, doutor, é importante a gente perguntar em relação à Covid-19. Por que esses pacientes eles desenvolvem essa síndrome? Da mesma forma que eu havia dito anteriormente, esses pacientes acabam, muitas vezes, após essa infecção, além daquele quadro de mal-estar, de tosse, de muita fadiga, eles começam a apresentar esse quadro de dor no corpo, e isso é muito importante agora, nesse momento, que nós estamos chegando aí à casa dos 4 milhões de pacientes infectados pela Covid, deixar as pessoas alertas para esse quadro. É um quadro de fadiga, de cansaço. E o que acontece? O que os estudos mostram? Que esses pacientes que apresentam esse tipo de alteração pode ter uma alteração imunológica, principalmente com a fabricação de anticorpos. E esses anticorpos podem afetar principalmente 2 tipos de receptores. Receptores chamados beta-adrenérgicos e os receptores que também são chamados de acetilcolina. O primeiro que eu falei, que é o beta-adrenérgico, ele comanda a frequência cardíaca, comanda a pressão arterial, né? E o segundo comanda principalmente a força muscular. Se você tem anticorpos que afetam esses receptores, você acaba tendo realmente alterações tanto na pressão arterial, na circulação, na perfusão sanguínea cerebral, na perfusão sanguínea dos músculos, fraqueza muscular, tudo por conta realmente desses anticorpos que são formados de uma maneira incorreta. Doutor, agora quais os sinais, né, podem aí deixar um alerta de que você está com essa síndrome? A primeira manifestação, sem dúvida nenhuma,
é a manifestação de muito cansaço, de muita fadiga e principalmente também essa alteração de fadiga mental. Alguns apresentam também dores articulares e principalmente dores musculares. Muitas vezes eles são interpretados até mesmo como portadores de fibromialgia. E na verdade não é, porque a diferença entre a fibromialgia e a síndrome da fadiga crônica é que a fibromialgia é uma doença que ela se estende por muitos e muitos meses ou anos. No caso da fadiga crônica, ela é mais autolimitada, ela costuma desaparecer após 8 meses, 1 ano de aparecimento dos sintomas. Agora, doutor, é importante, né? Essa síndrome, ela foi diagnosticada através de estudos clínicos em pacientes mais graves da Covid-19 ou aqueles também que tiveram situações leves, praticamente assintomáticas, puderam desenvolver essa síndrome? Uma boa pergunta. Nós temos observado, e eu já tenho visto aqui também no meu consultório, os casos de síndrome da fadiga crônica têm aparecido nos casos, principalmente aqueles casos mais graves, aqueles casos onde vocês já ouviram falar da chamada tempestade de citocinas, aqueles pacientes que tiveram uma reação inflamatória muito exagerada, principalmente aqueles que tiveram envolvimento pulmonar, envolvimento cardíaco, pacientes que normalmente foram hospitalizados. Esses estão sendo os pacientes mais agredidos ou mais frequentemente que aparecem com os sintomas da fadiga crônica. Então, as formas mais leves, principalmente aquela que cursa com apenas um processo inflamatório da região das narinas, da garganta, apenas uma faringite ou uma rinite, né? Ou uma faringite leve, normalmente esses casos não aparece a síndrome da fadiga. Então, são os casos mais graves e mais agressivos. Agora, doutor, como é feito aí, né, a confirmação de um diagnóstico da síndrome da fadiga crônica e como é feito o tratamento? O diagnóstico, ele é praticamente 100% clínico. Nós não temos, até o momento, um marcador específico da síndrome da fadiga crônica. O que é muito importante, quando nós tirarmos a história clínica, observar se esses pacientes tiveram um antecedente de um quadro infeccioso. Doutor, eu tive febre, eu tive dor de garganta, eu tive uma rinite, eu fiquei muito gripado, tive um quadro diarreico. Isso é muito importante para diferenciar de quem? Da fibromialgia, né? E, normalmente, esses pacientes, além de ter essas alterações clínicas, eu quero lembrar também, diferentemente da fibromialgia, na fadiga crônica nós temos dores articulares. Muitas vezes nós temos também aparecimento de gânglios, de linfonodos, que pode aparecer na região do pescoço, na região da região supraclavicular, na região da inguinal. Então, são algumas manifestações que na fibromialgia nós não temos, né? Então, o diagnóstico ele é praticamente a percepção clínica e de uma boa anamnese, de um bom exame físico. Muitas vezes nós podemos encontrar no hemograma ou no VHS pequenas alterações. Eu chamo de VHS uma prova inflamatória, como também o é a PCR, proteína C reativa, que são provas inflamatórias que podem estar um pouco aumentadas nos pacientes portadores de fadiga crônica. Ora, Essa é a orientação. Doutor, uma dúvida que aparece e é frequente. Isso tem tratamento? Qual o tipo de medicação para melhorar essa síndrome? É temporário ou é uma doença que fica com a pessoa por muito tempo? Como o próprio nome diz, né, um quadro de fadiga crônica, né? Isso é como ele se torna uma dor e uma fadiga persistente. Nós sabemos que todo quadro de dor acaba trazendo alterações emocionais importantes, né? Todo mundo sabe que uma dor, quando ela é aguda, nós suportamos e nós tomamos um analgésico e nós ficamos sem essa dor. Mas quando ela é crônica, isso acaba gerando
um problema tanto social, profissional e, sobretudo, emocional. É muito comum na fadiga crônica a associação também com um pouco de depressão. Os pacientes acabam ficando, muitas vezes, com humor deprimido, não com doença depressão, mas com humor depressivo, né? Então, os medicamentos que normalmente nós utilizamos para esses doentes, para esse grupo de pacientes, são os analgésicos, normalmente os analgésicos comuns. A gente procura não usar anti-inflamatório, nem corticoide e nem anti-inflamatório. Nós usamos os analgésicos comuns, que seria o paracetamol, a dipirona, e algumas vezes a gente pode usar, muito raramente, os derivados da codeína e do tramadol, né, que são derivados do ópio, né, opioides, né, mas esses com menos frequência para que não leve à dependência. Sobretudo, nós temos usado medicamentos da classe dos antidepressivos, né? E nós temos usado os inibidores de recaptação de serotonina e de noradrenalina, porque esses medicamentos, além de melhorar o humor do paciente, melhora também o nível de percepção de dor. Normalmente, esses pacientes que fazem uso de inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina acabam tendo uma elevação do limiar de percepção de dor e eles se sentem muito melhor com essas drogas, com esses medicamentos. Quero chamar a atenção também a importância do exercício físico, mas nós temos que ter muito cuidado e muito carinho com esses pacientes, porque quando nós orientamos esses pacientes para que eles façam exercícios físicos, nós temos que ter em mente que eles entram em fadiga com muita facilidade. Então, nós temos que lentamente introduzir na vida do paciente exercícios aeróbios de baixa intensidade, com uma frequência menor, começando com 15, 20 minutos, 30 minutos, exercícios normalmente aquáticos, de alongamento, do pilates, um pouquinho de caminhada e lentamente introduzindo o exercício. O exercício é excelente para a fadiga crônica, mas tem que ser colocado de uma maneira muito lenta e progressiva nesse grupo de pacientes. Doutor, agora é possível que a pessoa se recupere totalmente e rápido ou normalmente as sequelas se estendem aí a longo prazo? Olha, normalmente os casos se arrastam por mais de 8 a 12 meses de evolução. A média é de 8 a 12. Tem um paciente que já tem 1 ano e meio com quadro de fadiga crônica. Então é variável, mas eu queria dizer que ele é duradouro. Isso aí nós temos que ter em mente. Mas, na maioria das vezes, o paciente acaba se curando, diferentemente do que ocorre na fibromialgia. Agora, doutor, até para a gente já caminhar para o encerramento da entrevista, eu quero saber se essa doença, fora, né, a Covid-19, ela pode, se ela afeta muito outras pessoas e quais são os grupos de risco, se são pessoas numa idade determinada, com alguma doença pré-existente, como é o geral em relação a essa doença? Bom, então ela não é uma doença peculiar somente da Covid-19, né? E ela pode aparecer em outras doenças infecto-contagiosas também. Então, nós temos outras doenças, como a própria hepatite pode desencadear, o H1N1 da gripe pode causar também, né? A mononucleose, a toxoplasmose, né? O citomegalovírus, existem várias outras doenças que podem cursar com fadiga crônica. A faixa etária, normalmente, que a gente observa com maior frequência, está em torno de mais ou menos de 35, 40 anos até os seus 60 anos de idade. Essa é a faixa que nós temos mais observado o paciente portador de fadiga crônica, né? Então, lembrar que o sintoma principal é o cansaço, é a perda parcial às vezes, de memória, esse cansaço geral, muitas vezes com dores articulares,
muita fadiga, às vezes o paciente precisa descansar durante o dia, que outrora não era assim, agora, doutor, eu tenho que parar no meio do dia, eu tenho que deitar um pouco, eu preciso descansar. Então, são sinais importantes da fadiga crônica que nós observamos. Agora, eu quero chamar a atenção, um pouco de cuidado também com esses sinais e sintomas. Muitas vezes você tem pessoas, principalmente a partir da sexta década de vida, que começa com os mesmos sintomas. Aí tem o emagrecimento, perda de apetite. Nós temos que ficar atento também com doenças mais graves, como as neoplasias, como as doenças como o câncer, por exemplo, né? Então, cuidado com o que nós chamamos de síndrome paraneoplásica. Ao lado disso, nós temos doenças tumorais, principalmente numa idade um pouco mais avançada, mas aí o doente cursa com o quê? Perda de apetite, fraqueza e outros sintomas que lembram a doença mais consumptiva. Estamos de volta agora pela Rede Alesp, é o Jornal da Rede Alesp, por toda a Rede Alesp. Você acompanhou a CPI das quarteirizações e eu estou entrevistando aqui o doutor José Roberto Provença, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, o senhor estava respondendo em questão, né, as idades, as pessoas que estão mais propensas a essa doença fora a Covid-19. Eu peço aí que o senhor continue com o seu raciocínio. Muito obrigado. Então, eu estava explicando, né, que, na verdade, a gente tem que tomar várias outras doenças que não são a Covid, né? Nós temos que ficar atento para as outras infecções virais, como H1N1, né? A hepatite, a toxoplasmose, a mononucleose, citomegalovírus. Tem outras doenças que também podem ter um desfecho para a síndrome da fadiga crônica. Eu quero chamar atenção também, muita atenção em relação ao quadro que lembra a síndrome da fadiga, mas aí o doente está apresentando também: doutor, eu estou emagrecendo, perdendo o apetite, estou tendo uma queda muito rápida das minhas energias. Muito atenção também com as doenças neoplásicas, as doenças tumorais. Mas isso normalmente ocorre de uma maneira mais agressiva, que nós temos que ficar atento com esse grupo de pacientes. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade que o senhor venha esclarecer aos nossos ouvintes tudo em relação a essa doença. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigada, doutor José. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado, viu?